Olá, pessoal! Vocês vieram ao lugar certo. Estamos prestes a decolar. Venha conosco em uma visita ao nosso sistema solar. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje vamos apresentar a vocês alguns lugares misteriosos e espetaculares em vários cantos do universo. E você pode até tirar uma selfie em alguns deles. E aí, estão prontos? Então, vamos lá! A camada de gelo de nitrogênio e metano na planície Sputnik, Plutão. A sonda espacial New Horizons descobriu algo na planície Sputnik de Plutão, uma forma poligonal incomum separada por uma fossa. Este polígono de 30 km de comprimento é composto de gelo de nitrogênio e gelo de monóxido de carbono, formando uma incomum camada de gelo. O gelo de nitrogênio pode ter fluído pelo mesmo processo que as geleiras, que podem ter formado os aterros incomuns. Possivelmente existe uma camada de hidrato de metano abaixo da camada de gelo, criando condições térmicas estáveis para a formação de células. Quando o gelo do nitrogênio é aquecido, a convecção faz com que ele suba para o centro e flua em direção à borda da célula. A estrutura alveolar que assim surgiu ainda está crescendo, com o centro atingindo uma altura de 100 metros acima da superfície. O penhasco de Verona, Miranda. O penhasco de Verona em Miranda, um satélite de Urano, é o maior penhasco do sistema solar. Pensa-se que essas formas incomuns apareceram porque Miranda desabou e partes delas se juntaram novamente. As estimativas mais ousadas sugerem que o penhasco atinge uma altura de 20 quilômetros. A queda daqui levaria 12 minutos a 200 km por hora para chegar ao fundo. Uma boa atração para todos aqueles paraquedistas que adoram uma queda livre. Atlas. Por que os pontos turísticos são memoráveis? Porque eles são impressionantes, é claro. Qualquer viajante do espaço se impressionaria se visse de perto uma espécie de bolinho chinês flutuante em órbita. É exatamente como a lua de Saturno Atlas se parece. Pensa-se que essa elevação rochosa se formou quando parte dos anéis de Saturno ficaram presas à região equatorial de Atlas. Arrokoth. O fascínio de Arrokoth está acima de tudo em sua forma peculiar. Este corpo celestial tem a aparência de uma batata deformada que estamos acostumados a ver. É uma grande atração turística com uma história interessante. Arrokoth é um objeto transnetuniano cubiano no cinturão Edgeworth-Kuiper. O que ocorreu foi que dois objetos distintos colidiram levemente, criando uma cintura ou conjunção, e as duas partes ainda estão conectadas entre si. É por isso que os astrônomos escolheram Arrokoth como o último e mais distante objeto do Sistema Solar a ser estudado pela nave espacial New Horizons. A atenção que ele atraiu deu a esse objeto cubiano um nome bem original. Ele recebeu um nome que significa céu na língua porratã. No futuro, todas as crateras, canyons e outras estruturas na superfície do Arrokoth receberão nomes que significam céu em outras línguas. A região de Imhotep. A região Imhotep em 67P, Churyumov-Gerasimenko, é considerada a região de maior diversidade geológica do Sistema Solar. Enormes pedras arredondadas, degraus robustos e estruturas arredondadas podem ser encontrados aqui. De particular interesse são duas áreas brilhantes que consistem de gelo de água. O comportamento dessas regiões muda com o tempo. Em algumas ocasiões ele evapora e se torna um gás, e em outras solidifica na superfície fria em grãos redondos. Esses grãos se juntam e criam estruturas mais complexas. E estão constantemente mudando, emitindo água, espalhando-se em fragmentos ou sobrepondo-se uns aos outros. Talvez este seja o segredo da estrutura multicamadas do cometa. O satélite Loki-Patera de Io. Se você gosta das regiões polares do Sistema Solar, certamente irá apreciar o Loki-Patera em Io.
Essa é uma cratera vulcânica de cerca de 200 quilômetros de diâmetro, com um lago de lava intensa escondido sobre a crosta solidificada. Essa é uma armadilha inteligente, digna do nome Loki da mitologia nórdica. Às vezes, algo desperta dentro de O e a casca externa de Loki Patera se destrói. Ou às vezes, a casca externa torna-se muito grossa para ficar na superfície de lava e cai para dentro sob seu próprio peso. Neste caso, a perda de calor do lago de lava pode ser 10 vezes maior. A propósito, há outro vulcão na Terra com o mesmo nome. Esse é o vulcão Loki Frogulfsjol na Islândia. O hexágono de Saturno. Saturno é um dos maiores planetas do Sistema Solar. Essa poderia ser uma atração turística realmente atraente. E os hexágonos próximos ao Polo Norte de Saturno são provavelmente ainda mais frios do que as pirâmides egípcias na Terra. Este local foi descoberto pela primeira vez pela Voyager 1 e pela Voyager 2. Em 2012, a sonda espacial Cassini apontou sua lente para a área hexagonal e o hexágono ainda estava lá. Um lado do hexágono é mais longo do que o diâmetro da Terra. No interior, os gases estão fluindo a uma velocidade de 320 km por hora, o equivalente a um carro de corrida de Fórmula 1. Esta é verdadeiramente uma terra de extremos. Os cientistas estão tentando desvendar os mistérios desse vórtice incomum de 29 mil quilômetros de comprimento. Mas até agora não há nenhuma explicação satisfatória geralmente aceita para a forma desse vórtice. Hyperion. Hyperion é uma das luas de Saturno e já é um destaque em si mesmo. Sua forma irregular e sua estranha órbita também afetam a duração do dia. Enquanto na Terra a duração de um dia é constante, no Hyperion a duração de um dia pode aumentar ou diminuir em dezenas de % em apenas algumas semanas. Isso faz com que haja algumas lindas lembranças de viagem. O planeta é também geologicamente surpreendente. O Hyperion, cheio de crateras, se assemelha literalmente a uma esponja. 40% do seu volume é oco, enquanto o resto do corpo é formado de gelo leve de água. Afinal de contas, a superfície desse corpo celeste tem uma topografia espetacular. Veja, aqui está uma imagem tirada pela Cassini em 2005. Em muitas crateras, as arestas são preenchidas com material de cor escura, fazendo esse satélite parecer uma colmeia ou uma fruta exótica. Uma selfie com essa bela visão ao fundo é garantia de viralizar nas redes sociais. Falésias em Mercúrio. A sonda espacial Messenger trouxe para a humanidade outro mistério do Sistema Solar. Essa é uma estrutura incomum de rochas, cadeias de montanhas e outros tipos de relevo que se uniram para criar uma estrutura semelhante a uma prateleira na superfície de Mercúrio. Os maiores penhascos atingem 3 km de altura e 1.000 km de comprimento. Os cientistas comparam essas estruturas às rugas que se desenvolvem à medida que a superfície de Mercúrio envelhece. Pensa-se que essas apareceram à medida que o interior de Mercúrio esfriou e a crosta começou a encolher. Essa contração fez com que algumas das camadas de rocha se apertassem sobre as ondulações, formando penhascos. Este mecanismo é ligeiramente diferente do que é comumente visto na Terra. Nosso planeta é composto por uma série de placas tectônicas que colidem e rastejam juntas. Mercúrio tem apenas uma dessas placas. As falhas na superfície de Mercúrio se encontram como duas bandas entre os polos do planeta. Houston, temos um problema. Isso porque se Mercúrio como um todo tivesse se contraído uniformemente, as linhas de falha estariam distribuídas uniformemente na superfície, em vez de estarem concentradas em duas bandas. O que causa essas anomalias aguarda maiores esclarecimentos. A Zona Van Allen. Todos os percursos através do Sistema Solar começam na Terra. A Terra é um grande mistério em si mesma e um tesouro de verdade, mas é o cinturão Van Allen que circunda a Terra com radiação que nos interessa dessa vez. A magnetosfera da Terra captura partículas de vento solar e gera correntes anômalas que podem ser muito perigosas para os viajantes espaciais. Ao viajar fora da esfera da Terra, os humanos têm que passar pela Zona Van Allen.
Isso pode ser uma emoção intensa para aqueles que gostam de entretenimento extremo. Essa rota já foi experimentada pelos astronautas americanos que vão à Lua, e foi importante especificamente para eles para testar como minimizar o risco de exposição à radiação. Basicamente, a tripulação do Apollo 14 passou pelo meio da faixa de radiação a toda velocidade, mas como eles estavam indo tão rápido, não houve efeitos perceptíveis da radiação sobre o corpo humano. O abismo de Júpiter. Em 29 de maio de 2019, durante a viagem, a sonda espacial Junos 20 Flyby de Júpiter literalmente olhou para o abismo. Você consegue ver o ponto negro no meio do grande vórtice? Se é um buraco real na estrutura da nuvem do planeta de gás gigante, ou se algum tipo de efeito óptico, não é conhecido no momento. Mas os cientistas parecem gostar tanto da teoria de que se trata de um buraco negro profundo que é informalmente chamado de abismo. Cratera de Arábia-Terra em Marte. Marte é agora de interesse para as pessoas da Terra. Este é um planeta que pode ser o próximo corpo celestial que os humanos pisarão pela primeira vez. Acreditamos que um dia os voos turísticos serão capazes de operar aqui. É por isso que incluímos o Arábia-Terra nesta lista de atrações. Nas encostas sul deste planalto, você pode ver estranhos padrões que parecem camadas de sedimentos. Parece que alguém espalhou areia e sal sobre o terreno ondulado das dunas. As características do material mudam com o aumento da profundidade, e as estrias radiais também são observadas nas camadas superiores. Essas formações só são encontradas em grandes crateras com diâmetro superior a 600 metros, enquanto depósitos não são encontrados em crateras menores. As razões para a formação dos padrões enigmáticos também não são totalmente compreendidas. Uma teoria sugere que tais depósitos são formados pela sublimação de material rico em gelo. O material muda e produz estruturas incomuns. Também se pensa que o aparecimento dos padrões é devido aos processos de sublimação que ocorreram na área ao redor. Bom, pessoal, e assim a gente conclui o nosso tour de hoje pelo Sistema Solar. Obrigado a todos pela atenção. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal caso não seja inscrito. E aí, você não vai perder nenhuma nova aventura interessante. Então, como de sempre, nos despedimos a todos vocês com muito carinho. E nos vemos novamente em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais!